Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, com bastante saúde. E nós estamos aqui hoje então para conversar um pouquinho a respeito da divulgação científica. Bem, pessoal, eu acredito que todos vocês estão bastante cientes da situação catastrófica que nós estamos vivendo em termos sociais no presente momento. Todos sabem, estamos atravessando talvez o pior momento das nossas vidas, uma pandemia que tem custado a vida aí de milhares de pessoas e infelizmente, pelo jeito, vai custar muito mais vidas da nossa sociedade, principalmente aqui no nosso país, no Brasil. Bem, devido à pandemia, todos vocês também sabem que os sistemas de ensino, aquele sistema de ensino clássico que era basicamente aí um aprendizado presencial, com estudantes e professores no mesmo ambiente, numa sala de aula, tendo que se deslocar a uma universidade, a uma faculdade, ele sofreu algumas mudanças. Muitas pessoas gostam de dizer que essas mudanças são temporárias, que elas são apenas de ritos emergenciais para atender o processo da educação agora no momento da pandemia, mas eu acredito fortemente, e essa vai ser uma grande mensagem que eu vou deixar aqui para vocês agora, de que várias das mudanças que nós implementamos agora durante a pandemia, então vamos lá, programas de computador, softwares específicos, canais de YouTube, divulgadores científicos que se salientaram bastante agora e ganharam voz na sociedade durante a pandemia. Eu acho que essas mudanças elas ficam impregnadas na cultura das pessoas e nós não conseguiremos voltar mais totalmente ao mundo que nós tínhamos antes da pandemia. Se nós pensarmos em nós, em pessoas já adultas, formadas, é difícil imaginar que o mundo vai ser o mesmo. Agora faça um exercício de imaginação para pensar nas crianças que estão passando aí por mais de um ano num estudo basicamente mesclado, aí, um estudo híbrido entre presencial e remoto ou completamente remoto. Essas crianças crescerão, sentirão essa necessidade no futuro de ter essas ferramentas mais tecnológicas no seu dia a dia para facilitar o seu aprendizado. Some-se a isso a crescente disponibilidade da internet nos lares, da internet de qualidade nos lares dos brasileiros. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é uma mensagem muito parecida com a analogia que eu vou fazer agora com a teoria da evolução. Existem momentos na história evolutiva desse planeta aqui, onde algumas catástrofes ambientais, ou algumas forças ambientais nos impõem algo desafiador em termos de espécie. Algumas catástrofes ambientais, algumas forças ambientais geram tanta pressão seletiva que às vezes eliminam algumas espécies. Todos vocês sabem disso muito bem. Então, nós estamos atravessando agora, realmente uma catástrofe ambiental, está nos impondo uma força seletiva muito grande em relação à nossa espécie, e a gente sabe, através do estudo da evolução, que aqueles que de alguma maneira conseguirem sobreviver a esse momento de pressão ambiental muito forte, depois normalmente ficam com as oportunidades. É como se o jogo se reiniciasse e aí aparecem oportunidades para todo mundo. Então, essa analogia que eu fiz com a evolução me parece estar ocorrendo justamente agora dentro da educação, do ensino e da divulgação científica. Se a gente conseguir agora, eu sei que é difícil para todo mundo continuar um curso de graduação, um ensino médio, uma pós-graduação durante uma pandemia, mas se a gente conseguir de alguma maneira reduzir os danos, entrar num modo ali meio que sobrevivência e continuar se aperfeiçoando, a partir do momento que essa pressão seletiva enorme da pandemia passar e que a gente conseguir voltar para um mundo mais ou menos como era antigamente, um mundo mais presencial, de mais contato físico, muitas oportunidades surgirão para diversas pessoas. E dentro da divulgação científica, eu tenho certeza, por essas questões que eu expliquei para vocês anteriormente, que nós teremos sim muitas oportunidades de construir, inclusive, carreiras no futuro. Então, eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo, basicamente, 4 critérios que eu acredito serem os mais básicos para sempre que vocês estiverem iniciando um projeto de divulgação científica, vocês terem aí um material para se embasar. E é claro, conforme o tempo for passando, esse vídeo vai ficar obsoleto, vocês vão se especializar muito, de repente alguns de vocês aí vão ter
sabem algumas linguagens de programação específicas, dominam a teoria de marketing, teorias econômicas, de administração, né? Então, aqui realmente são os primeiros passos, aqueles passos mais básicos quando a gente está começando um processo de divulgação científica ainda dentro da academia, que pode ser o caso de muitos de vocês. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos bater um papinho aí sobre esse assunto tão interessante, os passos iniciais da divulgação científica. Então a divulgação científica, pessoal, que é aqui o tema específico do nosso vídeo hoje, né? Eu fiz toda essa introdução aí relacionando o mundo que a gente está vivendo em relação aos processos evolutivos, mas a divulgação científica ela também está atravessando esse momento. Nós tínhamos divulgadores científicos, nós tínhamos pessoas que trabalhavam com divulgação científica que tinham um determinado tipo de problema para resolver. Durante a pandemia, nós desenvolvemos softwares, nós aprimoramos técnicas, o mundo ficou muito mais interativo em termos de internet. Então, as redes sociais estão inundando de conhecimentos científicos, as pessoas estão começando a consumir muito mais a ciência, até mesmo no seu momento de lazer, né? Até porque é só olhar para fora e ver o que está acontecendo. Então, realmente as pessoas, às vezes, no seu momento de lazer ali, preferem, ao invés de simplesmente relaxar com uma comédia, com um filme de terror, alguma coisa assim, consumir ciência, assistir bons canais de divulgadores científicos. Alguns deles ganharam excelente notoriedade agora durante a pandemia. Então, pessoas, considerem valorizar um pouco esse lado na capacitação de vocês, considerem que a divulgação científica talvez seja um nicho bastante interessante de trabalho para o futuro. Se a gente vai consultar as crianças hoje, diferentemente do que era na minha época, onde todo mundo queria ser astronauta, queria ser cientista, jogador de futebol, hoje muitas crianças, quando perguntadas, respondem que querem ser YouTubers. Ou seja, as crianças estão sentindo na pele essa veia da tecnologia, de ter que aprender pela internet, né, de estar em contato com todo mundo a todo instante. E a gente pode imaginar que uma grande parcela dessas futuras YouTubers aí que vão surgir no futuro trabalhem sim, por que não, com divulgação científica. Então, mais do que definir aqui para vocês, né, aqueles que ainda não estejam bastante cientes do que é a divulgação científica, isso a gente poderia entrar aqui por toda uma aula específica de definições, históricos, como fazer, né? Não é o meu objetivo com vocês, o vídeo vai ser realmente um pouco mais curto, mais um introdutório, até peço já desculpa para aqueles que são experts aí no assunto, mas se vocês têm, claro, já um conhecimento bastante avançado de divulgação científica, depois pode deixar suas dúvidas aí nos comentários e a gente bate um papo mais especificamente para saná-las. Então, pessoal, a divulgação científica nada mais é do que simplesmente o ato de pegar aquela informação científica que foi produzida por cientistas que ficava tradicionalmente dentro da academia, mastigar de alguma forma essa informação científica com uma linguagem muito técnica, muito difícil de compreensão, quase nula para a população geral, e massificar essa informação, tirar ela de dentro da academia e colocar ela para jogo, como vocês gostam de dizer, né? Colocar essa informação para que as pessoas possam, então, no seu momento de lazer, de alguma maneira, estarem consumindo ciência. Tá? Esse é o objetivo da boa divulgação científica de maneira bem geral, né? Como eu disse, esse é um tema que dá para se aprofundar bastante aqui. Tá, pessoal? Então, o meu intuito com vocês nesse vídeo aqui, ressaltando, vai ser um vídeo um pouco mais curto, com conhecimentos mais básicos, e eu vou deixar 4 critérios principais que eu acredito que vocês devam seguir ao longo aí da capacitação de graduação, de pós-graduação, da vida de vocês, sempre que vocês quiserem iniciar um determinado projeto de divulgação científica. Ponto número 1, pessoal, identificar o nicho de trabalho do projeto de divulgação científica de vocês. Então, alguns de vocês já devem ter algum conhecimento um pouco mais básico aí de administração, de economia, devido a questões familiares ou devido a gostos pessoais de vocês, né? Quando a gente vai abrir um negócio, como é que a gente faz? Normalmente, o bom empresário, aquele que vai ter um sucesso, ele vai fazer uma pesquisa de mercado
para identificar o nicho de atuação dele. Então, vamos lá, vamos imaginar um mundo aí pós-pandemia, onde eu possa sair aqui de casa e descer ali na UFSC, né? Eu estou com vontade, de repente, de montar algum negócio, aí uma empresa, e aí eu vou começar a pesquisar, porque eu quero colocar um negócio próximo aqui à universidade, e aí, de repente, eu passo meio-dia ali e vejo aquela fila do RU enorme, com vários estudantes ali esperando no sol, na chuva, para poder se alimentar. E eu penso, olha, aqui tem um nicho onde eu posso, de repente, montar uma empresa. Talvez eu possa montar um restaurante aqui, se eu tiver um preço mais ou menos competitivo, talvez parte dessas pessoas aqui que estão nessa enorme fila do RU paguem um pouquinho mais caro para se livrar da fila e para comer, né, um pouco mais rapidamente, com uma qualidade um pouquinho melhor. Né? No caso nosso aqui da divulgação científica, o que seria fazer essa pesquisa de mercado e essa identificação do nicho? Seria, por exemplo, a gente abrir agora as nossas redes sociais e ver que está todo mundo falando aí da pandemia, está todo mundo falando de política relacionada à pandemia, e a gente vê um monte de pessoa morrendo, e a gente identifica então que as pessoas estão morrendo porque elas não entendem ou não acreditam que um vírus é responsável pela pandemia. Opa, temos aqui um nicho muito importante para fazer divulgação científica. Né? Então, explicar para as pessoas o que é um vírus ou o que são vírus, né? A gente não precisa focar necessariamente aqui no SARS-CoV-2, dá para se falar desde o vírus da gripe até, né, vírus da AIDS, enfim, outros vírus aí que assolam a humanidade há muito tempo. Né? Como eles se replicam, como é a transmissão deles, como são produzidas as vacinas e como são as pandemias, epidemias, essa coisa toda. Ou seja, temos aqui um nicho muito importante de divulgação científica. Por quê? Porque provavelmente isso aqui ajudará a salvar vidas. E ajudando a salvar vidas, não existe nada mais importante que a nossa vida, que a vida dos nossos familiares. Então as pessoas consumiriam esse tipo de produto aqui. Passo número 2, então, seria definir o público-alvo. Como no exemplo anterior ali eu falei para vocês a respeito do restaurante, que eu vou abrir aqui ao redor da universidade para vocês irem lá se alimentar, né, e deixar aquela enorme fila do RU, o público-alvo seria basicamente, então, vocês, os estudantes universitários. Ah, mas o meu restaurante, meu futuro restaurante vai ser focado especificamente? Não. Se vier pessoas da pós-graduação, se vier pessoas do ensino médio, se vier pessoas que nada têm a ver com a universidade, serão bem recebidas e certamente agregarão muito valor para o restaurante. Mas eu tenho que ter um público-alvo a priori definido, aquele no qual eu vou trabalhar o meu produto para servir ele bem. Tá? Então, no caso aqui da nossa divulgação científica, a gente identificou aqui que existe um nicho para trabalhar com um conceito de vírus com a população. Mas quem que vai ser o meu público-alvo? Eu vou querer trabalhar aqui, por exemplo, explicando vírus para crianças? Ou, de repente, não. Eu vou trabalhar aqui com idosos. Pessoal, né, eu estou pegando 2 exemplos bem contrastantes aqui de uma única variável, a variável idade, para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas a partir do momento que a gente escolhe trabalhar com crianças, a gente tem todo um segmento aqui de produção de divulgação científica. Vocês devem imaginar que as crianças elas são muito mais expertas em termos de manuseio de internet ou de redes sociais do que os idosos. As crianças normalmente enxergam melhor do que os idosos, então vai ter toda uma questão aqui de tamanho de letra, de fonte, de cores utilizadas. As crianças preferem aqui normalmente personagens muito mais infantilizados, bichinhos, né, comunicando a informação. Tá? Então tem toda aqui, seria uma palestra bem interessante aqui da gente falar, né, do nosso público-alvo. E vejam, eu estou só aqui focando na categoria idade, mas a gente poderia mesclar aqui com categoria renda salarial, com categoria região geográfica de onde habita, onde mora, mesclar com sexo, enfim, dá para fazer subgrupos aqui, né, definindo o nosso público-alvo. Mas o principal é que vocês definam. De novo, vai ser exclusivo para aquele público? Não, mas ele tem que ser o teu carro-chefe. O teu produto de divulgação científica vai ser voltado para aquele determinado público. O terceiro passo, então, pessoal, seria qual serviço eu vou prestar. Ou seja, no caso do restaurante aqui, né, do nosso exemplo,
Seria bem simples. Eu vou prestar aqui um serviço de almoço, baseado no fato, no nicho que eu encontrei aqui, que as pessoas estão precisando de um almoço barato, e o meu público-alvo vão ser, então, estudantes universitários. No caso aqui do nosso exemplo de divulgação científica, eu identifiquei um nicho para falar de vírus, meu público-alvo vão ser as crianças, e eu estou percebendo, então, que as crianças estão utilizando muito celular nesse momento, que elas estão começando muito cedo nas redes sociais, seja aí no WhatsApp, no Instagram, né? Às vezes, infelizmente, até muito sem supervisão dos pais, né? No momento muito cedo da vida, mas isso é um outro detalhe a ser conversado aí futuramente. Tá? Então, o serviço é fundamental para que o nosso trabalho de divulgação científica seja bastante efetivo. Então, hoje, o que a gente tem aí? Tem os posts de internet, né? A gente tem os podcasts falando aí de divulgação científica, a gente tem ainda os vlogs, né? Estão ficando um pouco desuso aí, principalmente por causa dos youtubers, mas enfim, eles ainda existem, né? A gente pode estender aqui para os textos em revistas especializadas e aí por diante. Tem N maneiras, né, de fazer aqui a divulgação científica. Dentro dos posts de internet, aqui a gente tem as subcategorias dependendo da rede social que vocês vão utilizar. Então pode ser o Twitter lá, que é basicamente uma headline, pode ser o Facebook, que funciona ainda mais ou menos bem para vídeos médios. Tem o Instagram aqui, que é muito mais lifestyle, né, com fotinhos curtas ali. Tem, sei lá, o TikTok lá, que são videozinhos engraçados. Enfim, tem uma enormidade de subcategorias aqui, mesmo dentro dos podcasts. Aí você vai ter aqueles que dão simplesmente a informação muito rapidamente, assim, quase como se fosse um Twitter, só que em termos de áudio, né? São podcasts com episódios muito curtos. Já se tem aqueles outros mais pelo lado dos storytellings, né? Que contadores de história, que são episódios bastante longos, que a pessoa vai dividindo ali em doses homeopáticas, né? Para conseguir escutar todo o episódio. Revistas, temos tipos diferentes de revistas, os youtubers, tem um monte de categoria diferente, tá? Então não é nosso objetivo aqui ficar esmiuçando cada um dos tipos, mas lembrando então que é super importante vocês definirem a princípio um determinado serviço que vocês vão prestar. E o quarto e último passo, então, pessoal, seria o operacional, o como fazer. Então, por exemplo, eu já defini que eu vou falar de vírus para crianças e eu escolhi aqui, por exemplo, que eu vou fazer posts de internet. Dentro dos posts de internet, eu decidi, então, aqui que eles serão focados no Instagram. Bom, como fazer? O como fazer, gente, então já estamos aqui permeando a área do marketing, né? Como vocês devem imaginar, eu não sou um especialista em marketing, não tenho graduação, apesar de eu ler, de eu estudar bastante, de eu gostar muito de divulgação científica e de já fazer isso, e até ter ganhado alguns prêmios, de já fazer isso há muitos anos, realmente aqui a gente fica muito mais na criatividade de cada uma das pessoas. Tá? Depois, se no futuro vocês forem se especializar nisso, vocês voltam aí para contar para a gente as novidades desse campo que é altamente frutífero, inovador e que, como eu iniciei falando nessa aula de hoje para vocês, quem sobreviver verá que nós inventaremos coisas novas e muito interessantes dentro desse campo aqui de como fazer a divulgação científica. A gente escolheu aqui então falar de vírus para crianças no Instagram. O que a gente teria que a princípio cuidar muito? Olha, crianças não vão gostar de uma quantidade enorme de texto. Crianças vão preferir bichinhos ali divulgando a informação. Crianças vão preferir pouca informação, né? Ali 1, 2, 3 imagens que já passem uma determinada mensagem para elas. Tá? Então, lembrem-se, sempre a gente tem que respeitar o nosso público-alvo, o nosso objetivo. Por que a gente está fazendo aquilo ali? Professor, mas nossa, eu vou ser um divulgador científico, eu vou ficar a vida inteira falando de vírus para criança. Não, né, pessoal? Isso aqui, toda essa minha fala aqui com vocês hoje é para exemplificar um único projeto de divulgação científica.
Tá? Então, cada vez que vocês forem montar um projeto de divulgação científica, ele precisa ter um porquê, ele precisa estar direcionado ali para um público, ele tem que ter um começo, um meio e um dia ele vai ter um fim. Né? Ah, não deu certo, não gostei, fiz aqui, não atingi muito as crianças, ou não gosto de ficar nessa linguagem muito infantil para ficar atingindo crianças, vou mudar, vou continuar falando de vírus, mas agora eu quero ir lá para os idosos, porque tem muitos idosos morrendo, eles precisam entender o que é um vírus, eles precisam ficar mais em casa, se cuidar, porque no futuro vai ter outras pandemias, e eles não têm um sistema imune muito bom. Tudo bem, projeto novo, vai continuar sendo vírus o nicho, só que agora o público-alvo são os idosos, aí vocês vêm, escolhem aqui a rede social, ou enfim, a maneira que vocês vão fazer a divulgação científica de vocês, não precisa manter no Instagram, pode mudar para outro canal específico, né? E aí o como fazer vai ser um pouquinho diferente também, tá? Então aqui, gente, se vocês respeitarem as 3 categorias anteriores para fazer divulgação científica, vocês já estão melhores que a maioria das pessoas que fazem divulgação científica. Vou deixar anotadinho aqui, ó. Lembrar dos critérios 1, 2 e 3, tá? Então, definir um nicho muito bom, definir um público-alvo e definir qual o serviço que vocês vão prestar. Depois que vocês definirem qual o serviço que vocês vão prestar, é importante estudar especificamente aquele serviço. O segundo erro que vocês, mesmo sem fazer uma faculdade de marketing, precisam evitar. As pessoas que começam a fazer divulgação científica, elas pecam por tentar passar muito conteúdo. Vejam, pessoal, nós estamos pegando uma informação científica que é muito complexa, que tem uma linguagem técnica, que está anos-luz na frente da nossa sociedade. A gente está saindo lá da ponta da agulha e está tentando voltar aqui para trás. Né? Fazendo uma analogia aqui com o mundo de Sofia, seria como se a gente estivesse lá na ponta do fim do pelo do coelho e a gente tem que pegar aquela informação, olhar para a cara do mágico e descer aqui no pelo do coelho de novo e vir falar com as pessoas aqui embaixo, com a sociedade. Então, se a gente trouxer muito conteúdo, mesmo que a gente popularize, que a gente consiga falar de uma forma um pouco mais básica, vai ficar difícil das pessoas entenderem. Nós precisamos nivelar elas primeiro. Nós precisamos passar uma informação muito básica, muito simples, com uma linguagem atrativa. Tá? Depois a gente pode começar a evoluir um pouco mais. Então, eu quero falar de algo, eu quero falar tudo sobre vírus na minha primeira postagem. Não vai funcionar. Vocês vão perder o público de vocês. O restaurante vai ficar vazio, vai dar prejuízo. Tá? Então, dividam, quebrem. Eu estou começando a falar sobre vírus. Então, o que é a primeira coisa mais importante? Eu acho que o primeiro mais importante é mostrar a escala para as pessoas. Depois que elas entenderem a escala, que o vírus é lá do mundo nanométrico, o que é um nanômetro? Daí elas entenderem que não se consegue ver nenhum dos vírus, assim com meus olhos, né, sem utilizar algum equipamento de microscopia, aí você pode evoluir para outros pontos. Pessoas pecam muito aqui nessa história de querer passar muito conteúdo, porque eu sei, porque as pessoas têm que saber disso. Calma, as pessoas têm que saber daquilo realmente, mas a gente tem que ir devagarinho, tá? Construindo o conhecimento devagarinho, mesmo na divulgação científica. O terceiro ponto que as pessoas pecam bastante na divulgação científica, pessoal, é o tipo da linguagem utilizada. Então, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo, eu tenho que cuidar muito com a questão do áudio, com a questão da imagem. Se eu vou fazer um post de Instagram, eu tenho que cuidar muito com as cores, com a quantidade de texto que tem naquele post. Vou fazer um podcast, eu tenho que cuidar um pouco com o áudio. Então, são questões técnicas aqui muito importantes. A gente tem que se tornar, de alguma maneira, atrativo. E ser atrativo não significa necessariamente ficar fazendo piadinha, ficar se perdendo na pseudociência, ficar causando polêmica em rede social para arranjar engajamento. É aí que os divulgadores científicos se perdem, infelizmente. Por quê? Porque a gente tem que imaginar sempre o serviço no longo prazo. A ciência, como a divulgação científica, elas são um longo prazo, elas são uma maratona. O cientista que publica um monte hoje, mas daqui a 2 anos percebe-se que ele não tinha um rigor científico adequado, ou se descobre uma fraude ou um plágio nas publicações científicas dele, ele está com a carreira arrasada. O divulgador científico, da mesma maneira que hoje ele gera um monte de engajamento, ele fala, ele acontece, ele aparece, mas daqui a pouco as pessoas percebem
que ele não tem um embasamento bom por trás, ele usa pseudociência, que ele só faz piadinha, que ele não tem um conteúdo mesmo, ele também não vai ter vida longa no serviço. Então a ideia aqui é que vocês tenham vida longa dentro da divulgação científica. Ninguém precisa ter pressa de sair correndo, fazer um canal no YouTube amanhã e imaginando que já tem que estar com 10 mil, 100 mil seguidores. Não, o trabalho tem que ser bem feito, com qualidade, que certamente aí vocês vão atingir não só o objetivo da população, né, de popularizar a linguagem científica, como certamente vocês também serão reconhecidos por cientistas. E aí sim, vocês farão muito bem esse meio campo que é a divulgação científica. Divulgação científica é o meio campo entre a nossa sociedade mais leiga e entre os nossos super especialistas, nossos queridos cientistas. Pessoal, então, o como fazer é um pouco com vocês. Vocês têm que trazer umas inovações e colocar para nós aqui nos comentários. Mas, se vocês respeitarem aqui, sempre pensarem muito claramente nos objetivos de vocês, no nicho de vocês, na população que vai ser o alvo principal da divulgação científica de vocês, definirem muito bem o serviço que vocês vão prestar, com certeza vocês já farão uma divulgação científica melhor que a maioria. Se vocês respeitarem a ideia de que as pessoas têm um limite de carga cognitiva, né? Aqui tem a história da teoria da carga cognitiva, as pessoas não vão conseguir absorver anos de pesquisa, mesmo ela estando numa linguagem um pouco mais básica. Então a gente tem que aqui sempre evitar pecar com a história do muito conteúdo. É muito melhor ter menos informação, mais direta, mais tranquilinha, para que todos aprendam melhor do que perder o nosso público já com, basicamente, eles achando que nós somos cientistas e não divulgadores científicos. E as questões técnicas, né? A gente tem que ter realmente um pouco de cuidado, nós sabemos realmente que existem limitações por questões financeiras, tecnológicas, todo divulgador científico enfrenta isso, mas sempre o capricho ele é valorizado no longo prazo. Meus queridos, então continuem se cuidando todos e eu espero que esse vídeo então ajude vocês para o resto da vida a fazer realmente uma boa divulgação científica, porque como nós estamos vivenciando exatamente agora nesse período de pandemia, a divulgação científica é algo extremamente necessário para a nossa sociedade do futuro. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo.